Bom, houve uma interrupção desse final do vídeo aí, eu vou continuar, foi uma interrupção contra a minha vontade. Um problema técnico. Eu cheguei a falar do artigo do Antônio Cândido, em que ele divide, né, ele faz essa distinção entre radicalismo e revolucionário e diz que a literatura nunca foi revolucionária, ela foi radical. E até eu errei a data. A data que ele escreveu isso foi em 1990. Ele escreveu para uma revista chamada Estudos Avançados. É pouco conhecido esse texto, mas ele é precioso. E eu vou ler umas partes dele. Porque ele é bem legal, sabe? É um jeito que ele coloca que inspira uma reflexão. Então, começando, um dos fatos fundamentais da mentalidade e do comportamento político no Brasil é a persistência das posições conservadoras, formando uma barreira quase intransponível. Pode-se chamar de radicalismo no Brasil o conjunto de ideias e atitudes formando contrapeso ao movimento conservador que sempre predominou. Então, ele está dizendo que existe um movimento conservador no Brasil e que o radicalismo é uma forma de enfrentar esse movimento conservador. De fato, continuando o artigo dele, o radical se opõe aos interesses de sua classe apenas até certo ponto, mas não representa os interesses finais do trabalhador. Quer dizer, o radical é aquele da burguesia, né, que ele enfrenta os interesses da própria classe, mas até certo ponto. Eles não vai lá defender o trabalhador. Né? E você vê como é que existe uma conexão lá com o tema do nosso curso, que é o romance proletário. Porque o romance proletário ele é feito, ele vai só até certo ponto, e nem é do trabalhador, a gente já falou disso, é do lumpen proletário. Então ele continua, mesmo os termos desse diálogo célebre, eu vou pular essa parte aqui, está meio complexo. Mesmo que o pensamento chegue a um teor de ousadia equivalente ao do pensamento revolucionário, em geral, ele não produz um comportamento revolucionário. Quer dizer, o discurso do radical, né, ele chega às palavras, a forma, o teor, o conteúdo, se aproxima do pensamento revolucionário, mas ele não chega no comportamento revolucionário. O revolucionário, mesmo de origem burguesa, é capaz de sair da sua classe, mas o radical quase nunca. Assim, o revolucionário e o radical podem ter ideias equivalentes, mas enquanto o primeiro revolucionário chega até a ação adequada a elas, isso não acontece com o segundo, que em geral contemporiza na hora da ruptura definitiva. Quer dizer, o radical ele vai até chega uma hora que da ação mesmo ele fala, não é bem assim, né? No entanto, em países como o Brasil, o radical pode ter papel transformador de relevo, porque é capaz de avançar realmente, embora até certo ponto. Quer dizer, o que o Antônio Cândido está dizendo é que é melhor isso que nada, né? Então, que é melhor o radical, que ele vai ser transformador, mesmo chegando só até certo ponto. Isso é uma característica de países conservadores como é o Brasil, né? Nessas condições, o radical pode assumir papel relevante para suscitar e desenvolver esta consciência e para definir as medidas progressistas mais avançadas no que for possível. Digamos que ele pode tornar-se um agente do possível mais avançado. Quer dizer, ele vai até certo ponto, né? Isso ficou bem claro. Agora, por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, essa manifestação que é chamada de romance proletário, que a gente já viu que foi, se nunca tem sido e acabou sendo, ela é exatamente esse discurso aí, ela vai até certo ponto.
ele vai até o discurso, né? O discurso do romance proletário, do alegado romance proletário, vai até certo ponto. A literatura praticada nessa época vai até certo ponto, mas é transformadora assim mesmo. Vai até onde é possível, mas é confrontadora. Ela confronta os parâmetros conservadores da época, e por isso é de uma grandíssima importância o romance proletário para a nossa formação literária, para a nossa formação cultural, para o que somos hoje. Bom, mas eu cheguei a comentar sobre o Suor, né, que é o livro de Jorge Amado, em que ele pratica aqueles parâmetros que ele advoga, né, no arquivo, aliás, nos artigos, né, um deles vai estar disponível para vocês, já foi disponibilizado. E é curioso que em 1935 teve a Aliança Nacional Libertadora com a intentona comunista e que acabou produzindo o golpe do Estado Novo. Quer dizer, é uma situação política tensa. O Jorge Amado, é interessante isso, porque além de ele não utilizar mais essa expressão, romance proletário, mas ser usado pelos críticos, pelos intérpretes da época, e depois dela também, até hoje se usa, né, de uma maneira mal ajustada. Ele não usa mais ele faz essa experiência do suor e encerra, de certa maneira, esse ciclo. E aí escreve Jubiabá, em 1935, quer dizer, é o quarto livro dele em 5 anos, em 4 anos, na verdade, né? E o Jubiabá é um grande romance. Tem várias características interessantes. A primeira é que tem um protagonista negro, é o primeiro da literatura, é considerado o primeiro. Há dúvidas, mas consideram que é o primeiro protagonista negro. Ele já tem então temos um herói, certo? Um grande herói, que é o Baldo, né? É o Balduíno, que é um grande herói. O romance é uma reprodução de uma jornada do herói, que ele passa por várias situações, tem um grande amor. O herói é um capoeirista, ele mata uma pessoa, ele trabalha no circo, ele é boxeador, e termina com ele. Eu aconselho muito a ler esse livro, porque ele é muito bom, e termina com ele fazendo se juntando aos estivadores, trabalhando como estivador, quer dizer, ele dá uma sentada na vida, porque até então ele só viajava, foi marinheiro e tudo, ele acaba sentando na vida, que tem uma criança no meio, mas não conta tudo, né? Mas termina ele já adquirindo uma consciência de classe, uma consciência política, né? Estivador, e começa a pensar nas possibilidades de fazer greve, de fazer exigências, e ao mesmo tempo ele olha para o mar e fala: nossa, o que eu gosto mesmo é da liberdade do mar e de não ter nenhuma responsabilidade. O livro é legal, é bom, porque cria conflitos, né? E, por incrível que pareça, quer dizer, o Jorge Amado já está em outra, né? Ele já é um escritor bastante conhecido. A Raquel de Queiroz também partiu para outras. O Armando Santos sumiu, ele que tinha escrito um livro importante, muito bom, aliás, Os Corumbas. Ele não escreve mais, só no fim da década ele vai publicar o seu segundo livro, que chama Rua do Siriri, que é uma espécie de continuação do primeiro, não é tão bom. Na verdade, o Armando Fontes é um médico e ele assume vários cargos, ele é um cara ocupado para se dedicar aos romances.
né? E mas o Graciliano Ramos desponta, digamos assim, como uma voz poderosa, né? Ele é preso e aí... Bom, mas o Memórias do Cárcere, na verdade, ele foi publicado só póstumamente. Mas se estabelece, né, como um dos grandes escritores da década, o Graciliano. O José Lins do Rego continua fazendo sucesso enorme. O livro Banguê é adquirido pela José Olímpio, editora. Ele passa para ser publicado pela José Olímpio, que é a grande editora da época, e o Banguê ele tem uma tiragem recorde de 10 mil exemplares. Aí isso tudo já é na segunda fase de 35 para frente, de 35 para 40. Esses escritores, essa geração está amadurecida e o romance proletário é a história. Ainda assim, não é raro alguns críticos chamarem o Jubiabá de romance proletário, porque tem um trabalhador, um cara que, enfim, não é da classe média, não é um burguês típico. Mas a expressão ela acaba sumindo e se tornando uma referência, né? A ponto de... E isso ocorre mais ou menos de maneira geral, onde foram praticados os romances, onde os autores praticaram o romance proletário, mais ou menos simultaneamente ocorre esse fenômeno desse desaparecimento, desse apagamento do romance proletário, que sobrevive apenas como uma referência, normalmente, né, voltando ali e para encerrar, ele é o romance proletário, ele é um romance político, ele é o que dizem, né? É um romance proletário, ele é político, ele está a serviço do Partido Comunista ou da Rússia, e quem escreve é socialista, é comunista e ponto final. Então, aí permanece esse pacote todo, permanece para todo o além. E não se fala mais das grandes conquistas estéticas que eu aqui pretendi apontar, e apenas como um curso de pouca duração, mas que vai estar, essas ideias vão estar consolidadas na minha dissertação. Bom, foi um prazer, espero que a gente volte a falar sobre esse e outros assuntos de literatura.